Neemias capítulo 8, versículo 10 está escrito: E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quando nós dizemos que a alegria do Senhor é a nossa força, nós não podemos tomar essa afirmação somente como uma frase de efeito, mas devemos compreender o contexto no qual ela foi pronunciada. Eu quero fazer uma reflexão nessa palavra junto com você. Antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações e compartilhe essa mensagem. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo dessa mensagem, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Israel vinha de um tempo de exílio. E naquele momento em que Esdras reuniu o povo e leu a palavra do Senhor para eles, houve um quebrantamento. Eles foram confrontados e tomados por uma profunda tristeza quando perceberam como haviam desobedecido a Deus. Neemias foi chamado por Deus para restaurar a cidade e, mais do que isso, para promover também uma reforma espiritual. A reconstrução física durou 52 dias, mas a reforma espiritual foi um processo demorado e difícil. Aquele era um tempo de restauração e de recomeço, no qual o povo judeu estava saindo de um período de várias décadas como escravo na Babilônia. Um período de exílio onde ocorreu a desolação de Jerusalém, onde a cidade foi dominada por estrangeiros e o templo do Senhor foi destruído. Por terem pecado e quebrado a aliança que tinham com Deus, Israel se tornou motivo de escárnio para os seus inimigos. E diante da exposição da palavra, eles entenderam como tinham se afastado do Senhor. Por isso, se entristeceram. A alegria é uma das marcas daqueles que servem a Deus. E essa expressão, a alegria do Senhor, é bastante conhecida no meio cristão. Porém, muitas vezes, ela é proclamada como se fosse um passe de mágica. Mas quando nós observamos esse texto na íntegra, atentando para cada detalhe, cada ensinamento contido na palavra, nós podemos compreender e tomar posse dessa alegria que nos fortalece no Senhor. O versículo 1 diz que o povo se reuniu como se fosse um só, antes de lerem o livro da lei. Fala de unidade. Nós somos fortalecidos quando estamos em unidade e comunhão. A palavra diz que devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. No versículo 3 diz que Esdras leu a palavra para o povo em voz alta, desde o raiar da manhã até ao meio-dia. Nós podemos compreender que a alegria que vem de Deus é transmitida ao nosso coração quando lemos a palavra. E para isso é necessário dedicarmos do nosso tempo para que o Senhor ministre a nós a fé que vem pelo ouvir a palavra dele. Não adianta darmos a Deus poucos minutos do nosso dia e querermos receber o fortalecimento do Senhor. O verso 3 diz também que eles ouviram com atenção. Não adianta ler a palavra, precisamos estar atentos, ou seja, dispostos a recebê-la dentro de nós e assim permitir a mudança que Deus deseja ministrar na nossa vida. O versículo 4 diz que Esdras se colocou em um lugar elevado e quando ele abriu o livro, o povo se levantou.
Quando Esdras se coloca em um lugar mais alto, revela para nós que Deus deve ocupar um lugar de destaque na nossa vida, um lugar de honra. Coloque Deus em primeiro lugar. E o fato de o povo ter se levantado no momento da leitura fala de reverência, de temor diante dos ensinamentos de Deus. No versículo 8 está escrito que eles leram, interpretaram e explicaram ao povo, para que todos pudessem compreender o que estava sendo lido. Às vezes nós tratamos a nossa Bíblia como um amuleto, mas ela é para ser lida e compreendida, pois a mudança na nossa vida só vai acontecer quando compreendermos a vontade de Deus e decidirmos andar nos seus caminhos. Infelizmente, nós temos visto aqui no Brasil muitas igrejas que pregam a palavra de uma forma conveniente para quem está ouvindo, pegando somente versículos isolados e pregando aquilo que as pessoas gostariam de ouvir e não aquilo que Deus gostaria de nos dizer. No versículo 9 diz que, enquanto eles ouviam a palavra, começaram a chorar. Todo avivamento começa com uma atitude de arrependimento. Se o seu coração não tem se quebrantado mais diante do Senhor, clame a Ele para que tenha misericórdia da sua vida, pois certamente você não tem sido tocado pela palavra. O povo chorava e se entristecia, porque o contato com a palavra fez com que eles percebessem o seu pecado. Somente depois disso é que Neemias disse a eles que não se entristecessem, pois eles poderiam ser fortalecidos pela palavra de Deus. A alegria é uma das principais marcas dos filhos de Deus. O evangelho que nós conhecemos, que nós abraçamos, é boa nova de alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. Em um mundo no qual nós estamos sujeitos a experimentar todo tipo de tristeza e de vivenciar situações que nos trazem descontentamento, é maravilhoso lermos a palavra do Senhor e tomarmos posse dessa promessa. Receba a força que vem de Deus, receba a alegria que vem do Senhor. Nós somos extremamente frágeis e o nosso estado emocional muitas vezes é condicionado pelas circunstâncias, por aquilo que vivenciamos no dia a dia. Quando experimentamos um tempo favorável, nos sentimos fortes, mas quando somos tomados por alguma adversidade, ficamos abatidos e desmotivados. Mas a alegria do Senhor é a sua força. Significa que existe uma verdadeira alegria que vem de Deus e que pode nos fazer fortes diante dos nossos desafios. O mundo nos oferece muitas formas de alegria, só que elas são vazias, são superficiais. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria que vem de Deus é plena, porque ela está baseada no seu poder e no seu amor por nós. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que sejamos fortalecidos nessa hora, diante das lutas, dos desafios e dos problemas que temos enfrentado. Sabemos que podemos receber de Ti o vigor, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam, mas não se cansam. Nós nos rendemos a Ti e nos submetemos à Sua vontade. Recebemos pela fé a alegria e a força que vem do Senhor, pelo conhecimento e pelo entendimento da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.